amiga, que é assim que a gente vai se conduzindo, para conduzir essa conversa que vai ser absolutamente, exatamente isso, um informal, é como ela quer, um bate-papo sobre o livro que ela está lançando, quer dizer, sobre o livro não, um bate-papo sobre a Rio 92, que foi um dos elementos que a gente pensou do livro, que é um livro super interessante. Eu gosto de dizer que o livro dela me cativou de primeiro. Eu comecei a ler, ela me mandou, porque ela antes editou pela Envolverde, na internet, e aí ela me mandou. E eu comecei a ler, não parava de ler, um minuto, e é muito gostoso, porque a Samira ela faz uma coisa, ela entrelaça a vida dela, pessoal, né, com as questões que ela vai vivendo profissionalmente como ambientalista. Então, assim, é muito gostoso, super vale a pena. E eu tirei aqui só um trechinho, Samira, se você me permite, para trazer para as pessoas, porque é um trecho que exatamente mostra. Eu sou assim, gente, é fichinha, colinha. É um trecho que mostra muito bem exatamente isso que eu estou falando, né? Onde ela diz o que é ser ambientalista. Vejam só, ser ambientalista é um aprendizado sem final. É como abrir as portas, descortinar paisagens, combater por boas causas e seguir sempre em viagem pela aventura humana. Isso é muito legal. Então, assim, uma das coisas muito gostosas que tem no livro da Samira é que ela, com esse texto envolvente, ela vai contando para a gente uma história que a gente vai começar a contar aqui. Como diz ela, no esquenta. Né? Então, assim, aqui a gente pensou a história da Rio 92, né? e convidamos duas pessoas para estar aqui. Aspásia Camargo, eu acho que não precisa apresentar, mas eu vou apresentar. Ela é socióloga, criou o Centro de Memória da Fundação Getúlio Vargas, junto com Celina Vargas, foi secretária de Cultura do Estado do Rio, foi secretária executiva do Ministério do Meio Ambiente e deputada estadual pelo Partido Verde. É uma ambientalista dos 4 costados. Né? Então, a Aspásia está com a gente, e a Thaís Corral, que é jornalista, criou e dirigiu a Rede de Desenvolvimento Humano, organização feminista, por 30 anos. Foi a principal organizadora do Planeta Fêmea em 1992 e promoveu a Agenda 21 das Mulheres. Portanto, assim, nós estamos com pessoas interessantes para a gente começar esse esquenta. E Samira Crespo, que também tem aqui o seu perfil, historiadora de formação, pesquisadora do Museu de Astronomia e Ciências Afins em História da Ciência. Criou o Programa Meio Ambiente e Desenvolvimento do ISER, logo após a Rio 92. E o primeiro curso universitário para ativistas socioambientais. Fez a primeira pesquisa de opinião no Brasil sobre meio ambiente, foi secretária nacional do Ministério do Meio Ambiente e presidente do Jardim Botânico. Então, vamos dar a largada nesse nosso esquenta. A nossa dinâmica vai ser, cada uma tem, tipo, 8 a 10 minutos para falar, e depois a gente vai abrir, que a gente quer ouvir vocês, a gente quer bater papo, na verdade. Tá bom? Então, quem vai ser a primeira a falar? Você? Bom, primeiro de tudo, gratidão, né, por vocês que aí abriram espaço para estar aqui hoje comigo. É um dia muito especial para mim, principalmente depois de quase 3 anos em que todos nós ficamos muito confinados, muito separados, sem encontrar ninguém. Agradecer aqui as minhas queridas Aspásia e Thaís, companheiras de jornada, amigas, e, evidentemente, a Amélia, por quem também eu tenho uma grande amizade. Então, o livro ele é de memórias, né? Então ele tem esse tom confessional. Mas eu acredito que, por justamente eu ter vivido partes muito importantes da história do país, como a redemocratização, como a esperança de se ter governos progressistas, de ter políticas sociais mais justas, e também por termos descoberto, a sociedade brasileira descoberto a questão ambiental, e eu vou
afirmar isso com clareza no que eu vou dizer, acabou que eu acho que eu vivi momentos marcantes da história do próprio país. Então, como diz a Amélia, eu fui vendo que eu também, à medida que eu participava de todos esses eventos, eu também tinha uma história pessoal para contar. E essa história pessoal para contar, ela começa de que eu não sou ambientalista desde criancinha, né? Então, eu me tornei ambientalista. E como é que eu me tornei ambientalista? Eu acho que tem tudo a ver com a Rio 92, mas também tem a ver com o contexto antes da Rio 92. Então, eu costumo dizer que o contexto da redemocratização do país, ele foi altamente didático para nós, que, de certa forma, tínhamos uma militância social, ou política, ou acadêmica. Porque ele demandava de nós uma criatividade imensa. Era reconstruir o país e a sociedade. E não é à toa que, justamente nos anos 80 e 90, você tem um grande protagonismo das organizações não governamentais. E eu tive a sorte de, embora atuasse na academia, eu voluntariamente, uma parte do meu tempo, eu me dedicava a uma organização aqui do Rio de Janeiro, o ISE, Instituto de Estudos da Religião, que teve um papel muito importante nesse protagonismo social. Então, a primeira vez que eu ouvi falar em meio ambiente foi em São Paulo, e não tinha nada a ver com natureza, tinha a ver com a cidade. Nós tínhamos um ar extremamente poluído, nós tínhamos o Rio Pinheiros, que cada vez que chovia, os tensoativos do detergente espumavam o rio inteiro, e nós tínhamos a tentativa de construção do aeroporto em Calcaia do Alto, que era uma área ainda agreste, de floresta, e aí os ambientalistas começaram a lutar contra esse aeroporto. E, para piorar essa situação, nasciam as crianças sem cérebro em Cubatão. Então, assim, o meu primeiro contato com essa questão tem tudo a ver com a cidade, não tinha a ver com a natureza. Pelo menos não essa natureza, né? Era mais com a cultura e com a parte urbana. A segunda vez que eu enfrentei a questão, que eu descobri que havia um movimento ambientalista no país, foi quando a Leila Landim, pesquisadora do ISE, fez uma pesquisa para saber quem eram as organizações sociais, quantas existiam e o que elas faziam. Era uma enquete numa época que não tinha rede social, você tinha que telefonar, fazer interurbano, que era caro, ou então passar fax, ter certeza de que as pessoas tinham recebido esse fax ou não, né? Mamãe, eu quero que abra um espaço para chamar minha mãezinha, que veio lá de Saquarema, para me ver aqui hoje. Tem um lugarzinho aqui na frente para você. Tem para você e tem para a Dulce ao seu lado. Pode vir. Tudo começou ali, né, gente? Bom, então, o que aconteceu com essa pesquisa da Leila? Uma porção de organizações respondiam que eram ambientalistas. A gente estava atrás das organizações sociais e eles diziam, não, nós somos ambientalistas, e faziam principalmente educação ambiental, denúncia, cuidavam de alguma área. Então, nós descobrimos ali que havia um mundo de organizações que não apareciam, que não estavam ainda num protagonismo político. E esse protagonismo acontece a partir de 1989, com os preparativos da Rio 92. Porque aí sim, quando o Rio de Janeiro é escolhido para ser a sede da Rio 92, e quando o Brasil, né, passa a ser o anfitrião dessa conferência, óbvio, a imprensa se interessa, no noticiário espaço, são criados nos jornais cadernos, colunas dedicadas ao movimento ambiental, e aí, então, ele aparece para a opinião pública, e eu resolvo, então, fazer a minha primeira pesquisa de opinião, que o brasileiro pensa do meio ambiente, que nem era meio ambiente, ninguém falava em meio ambiente, falava em ecologia. O meu primeiro estudo se chama O que o brasileiro pensa da ecologia. Né? E essa pesquisa, então, ela vai perguntar aos brasileiros
o que eles acham dos problemas ambientais que seriam tratados na Rio 92 e o que eles achavam, o que essa conferência da ONU faria aqui no Brasil. E aí acontece um fenômeno social e político muito interessante, que eu acho que é um dos grandes legados da Rio 92, que é o encontro das pautas ambientais com as pautas sociopolíticas, criando o primeiro caldo daquilo que a gente chama hoje de socioambientalismo. Porque, até então, o movimento social não andava no mesmo trilho do movimento ambiental. Havia até uma certa cisma, porque eles achavam que os ambientalistas, eles eram principalmente de extrato de classe média, preocupada com a realidade urbana, ou então com questões naturais, mas que não contemplavam o ser humano. Ou seja, havia uma pinima, digamos assim. E essa pinima, ela se expressou nas próprias articulações para se criar Rio 92. Então, há muita história de bastidor na Rio 92, e muitas delas eu conto no livro, né? Então não vou contar porque vocês vão ler. Mas a história dessas briguinhas e depois, afinal de contas, da autoafirmação do movimento ambientalista, que, vendo que as organizações sociais e políticas estavam um pouco que tomando conta da situação, criaram um movimento nacional, o Fórum Nacional das ONGs ambientalistas e dos movimentos sociais, que a gente chama de FBONS, que foi criado ali, né, no calor dessa disputa, e que aí praticamente cria institucionaliza, digamos assim, o movimento ambientalista no Brasil, e então ele começa a aparecer como um fenômeno específico e que muito pouca gente conhecia. Então, essa história, que parece, assim, contada aqui grosso modo, que parece tão antiga, ela só tem 30 anos. Então, eu queria, assim, encerrando, porque eu quero passar aqui para as minhas colegas, eu queria dizer que um dos grandes legados da Rio 92 não foi só fazer a conferência, a maior conferência de meio ambiente do planeta, onde vieram 179 chefes de estados, onde importantes documentos foram firmados, mas ela proporcionou no Brasil um encontro do movimento social com o movimento ambiental. E isso foi muito importante, porque renovou as pautas do movimento social e, entre aspas, socializou as pautas do movimento ambiental. Então, esse é um legado que eu acho importante destacar dessa conferência. Haverá muitos outros aqui que serão destacados pela Thaís e pela Aspásia, mas eu que vivi muito intensamente esse movimento das ONGs nos anos 90, eu posso dizer para vocês que foi espetacular o avanço que houve nessa década, uma década de esperança, de otimismo, de muita reconstrução e construção do nosso país. Portanto, foi realmente um marco histórico que nós devemos celebrar e sempre contar a história, porque há muita gente que gosta de contar a história meio às avessas, meio no desvio, e não é o nosso caso, né? Então, é isso. Queria agradecer muito a presença de vocês, e aí eu passo a palavra para Thaís Corral. Não, passar para a Thaís primeiro. Então, a Thaís, ela já apresentou. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Tudo que eu sei sobre o feminismo, tudo, de A a Z, eu aprendi com essa mulher. Imagine, Samira. Enfim, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, né, e dizer da minha alegria de estar aqui com duas grandes amigas dessa jornada, que toda a nossa amizade, que foi muito além, digamos, do ativismo que nós compartilhamos, ela começou lá na Rio 92, né, na Cúpula da Terra. E, digamos, teve dois momentos. Eu queria falar muito também do que eu aprendi, né? Porque a gente não está aqui para falar da Rio 92, mas de todas as coisas que eu aprendi com as duas, né? Com a Samira e com a Aspásia, porque foram dois momentos diferentes, digamos, dessa jornada. Mas essa jornada, para mim, começou lá em 1900, antes de 1990, né? Porque quando eu cheguei ao Brasil, eu morei na Itália,
5 anos, e lá me encontrei com o feminismo, com toda aquela abertura que a gente não tinha, porque eu sou filha dos anos da ditadura, né? Então, eu fui lá respirar aquele ar do que era uma democracia naquela época, né? Nos anos 80, a Itália tinha aquela coisa do compromisso histórico com o Berlinguer, e as mulheres tinham um papel de muita relevância, não só dentro do feminismo, mas dentro da política em geral. E quando eu cheguei ao Brasil, que lá eu tinha me tornado jornalista e trabalhava para um programa de rádio que se chamava Hora delle Donne, quer dizer, a Hora das Mulheres, que me educou e educou a muitas mulheres. Quando eu cheguei no Brasil, as mulheres me perguntavam o que a gente faz e tal. Eu falei, vamos trabalhar com a comunicação, com o rádio e tal. E por conta disso, que eu quero fazer, a história é curta, eu acabei me envolvendo lá como ativista da comunicação, da coisa, com aquele início do Partido Verde, né? Quer dizer, que a gente tinha lá, era o único partido que tinha um espaço muito específico para as pautas específicas das mulheres, que era e a gente criou lá o Bando de Mulheres, com a Lucélia Santos, a Bia Saldanha, e um bando de gente, e paralelamente a isso nasceu a Rede de Desenvolvimento Humano e tal. E por conta disso, e da eclosão do Partido Verde no mundo, né? Logo depois da queda do Muro de Berlim, quer dizer, a Rede, que foi essa organização que eu fundei, uma organização ativista do feminismo, junto dessa ponte com o ambientalismo, as novas tecnologias da reprodução, todas aquelas pautas que muitas delas eram até muito avançadas para o Brasil, a gente acabou tendo um protagonismo no Brasil nessa pauta de juntar essas duas agendas, né, do que vê-se chamado ecofeminismo, quer dizer, da gente criar uma visão que não era só para as pautas das mulheres, mas também para essa mudança civilizatória, né? E nós tivemos em todo esse processo da Rio 92, eu me lembro que a gente começou, está até aqui, trouxe até um resumo dessa história toda, mas a gente começou lá com aquela agenda, aqueles documentos que falavam, as mulheres eram vistas só como um problema. O problema do meio ambiente, no início dessa história toda, era a população. Se a gente diminuísse a população no mundo, a gente acabava com o problema, que a gente ia ter mais áreas conservadas, a gente ia ter, quer dizer, nada se tocava no modelo de produção e consumo, no modelo de dominação do mundo, na extração que se fazia dos recursos naturais. Então, as mulheres tiveram um papel muito importante, né, com grandes ícones, eu acho que dessa história, como a Wangari Maathai, a Bandana Shiva, a Bella Abzug, que foi minha mentora, aquela mulher corajosíssima, que atravessou esse Rubicão, mas a gente teve uma vitória, teve muitas vitórias, mas entre elas esteve o fato que a gente acabou esse documento que não tinha uma menção, não se falava em mulher, mulher era só lá a questão reprodutiva, para uma menção das mulheres em praticamente em 193, são 193 específicas alusões a propostas específicas das mulheres, né? Então, isso para ter passado, eu era jovem, eu tinha o quê? 33 anos, para mim foi uma experiência totalmente surpreendente, né? Porque eu não esperava que isso fosse possível. E a gente esteve lá, fez o Planeta Fêmea, que foi a única tenda em toda o aterro, que reuniu todos os movimentos juntos. Quer dizer, enquanto a gente tinha lá os sindicalistas, os indígenas daqui de lá, os outros, as mulheres se reuniram numa tenda. A gente fez uma agenda, a Agenda 21 de Ação das Mulheres, e cada um dos 14 pontos da Agenda 21 das Mulheres era coordenado por uma rede internacional. E a tenda, né, inclusive, há pouco tempo atrás, eu fui entrevistada, apareceu a tenda lá no programa lá do Cidades e Soluções, mas essa tenda estava permanentemente, os 14 dias que durou o Fórum Global, cheia de gente. Tinham 1.500 pessoas com calor, com tudo. E eu imaginando que naquela época não tinha internet, não tinha nada, como é que aquelas mulheres chegaram lá, desde freira até, camponesa do Cazaquistão, tinha tudo que se podia. As lá, as suecas que estavam estudando por que o mercúrio, entende, interferia na saúde. Então, tinha essa pluralidade de assuntos, quer dizer, nessa diversidade. Eu acho que aquilo foi
efetivamente uma manifestação, né, do que é efetivamente esse grande movimento da sociedade civil, né, onde tudo cabe, nada fica fora, né? Quer dizer, como agora a gente vê que nada fica dentro, porque tem opinião disso, daquilo, você só segue aquilo lá, todo mundo escutava aquilo tudo, escutava coisas que pareciam, não faziam, mas tudo fazia sentido. Eu acho que aquele momento, né, que a gente muito perdeu disso, aquele momento era um momento de esperança, eu acho que nessa humanidade de que todos têm o direito de se manifestar, né? Quer dizer, a gente agora tem, digamos, bandeiras, mas naquela época era realmente essa abertura, esse abraço e tal. E para as mulheres, aquela conferência foi muito importante, porque as mulheres foram reconhecidas como um ator da mudança civilizatória, né? Quer dizer, por tudo que a gente participou, o que a gente fez lá. Eu me lembro que naquela época, foram 1h30 de televisões internacionais, a gente fez o clipe, uma coisa assim de imprensa escrita. Então, quer dizer, aquilo tudo teve muita repercussão e chegou a muitos lugares, né? E a muitas pessoas, e credenciou as mulheres para participarem num processo de uma mudança de desenvolvimento no mundo, né? E eu acho que isso não se perdeu, porque eu acho que, de alguma forma, isso só avançou, né? Eu queria, então, porque a gente tem aqui pouco tempo, queria falar um pouco da minha relação com essas duas moças aqui, né? Essas duas moças há mais tempo. Com a Samira, que eu conheci naquela época, mas a Samira é uma mulher que pensa um método, né? Ela faz essa ponte entre as referências, digamos, teóricas, e como é que aonde que aquilo se enquadra, aonde que classifica. E eu me lembro que a primeira vez que eu conheci a Samira era no processo da Agenda 21, que a Samira tinha organizado lá os parceiros de desenvolvimento sustentável, tinha feito um caderninho, o que é a Agenda 21, não sei o quê. Eu olhei aquilo e fiquei encantada. Poxa, olha como é que ela sistematizou uma coisa tão complicada, de forma tão simples, que a gente pode transmitir, porque aqueles documentos todos que saíram daquela história só tinham sentido se a gente conseguisse traduzir aquilo na prática e participar daquilo, né? Então, eu acho que a Samira ofereceu, inclusive para nós, da Rede, do movimento feminista, ofereceu, digamos, a partir de um outro lugar, do lugar mais das ONGs, do campo acadêmico, ela ofereceu uma forma de destrinchar aquela história toda, para a gente poder participar, para a gente poder passar, para a gente fazer, como a gente fez aqui, né? Que depois eu me associei a ela para a gente fazer os modelos de como é que traduzia aquela Agenda 21 local para o fórum local, depois o fórum estadual, depois passar para os governantes, para os vereadores, inclusive todas aquelas newsletters, todo aquele negócio que a gente fez, que é de certa forma, um legado muito importante, né? E eu digo legado porque eu acho que o sentido daquilo, embora hoje a Agenda 21, nome Agenda 21 se perdeu, eu acho que aquele sentido da importância da descentralização, isso não se perdeu, né? Eu vejo hoje que eu estou num projeto que é um projeto de descentralização, não via os governos, mas via a mobilização das pessoas e das possibilidades. Eu vejo que talvez seja a única forma, né? E com a Aspásia foi a mesma coisa, que eu conheci em 96, né? 96. A Aspásia estava no Ministério do Meio Ambiente, eu estava lá em Brasília, e a Aspásia deu a todas nós, né, quer dizer, que tínhamos participado desse processo, a possibilidade, quer dizer, de fazer uma ponte com o Ministério do Meio Ambiente e trazer uma inovação, um pensamento do futuro, né? A Agenda 21, a Aspásia encantou, é a agenda do século 21. Nós que somos aquarianas, né, Aspásia, sempre pensando lá no futuro e tal. E com ela fala assim, não, mas tem que se entender, as pessoas têm que entender e tal. E aí eu fui numa conferência lá em Istambul, que tinha lá as práticas do habitat, aquela história toda lá. Eu cheguei aqui, eu falei, Aspásia, vamos fazer as práticas da Agenda 21. Aí fizemos
Durante 6 meses, levantamos todas essas experiências que tinham a ver com parceria, com esse negócio todo. E foi uma experiência muito bacana, porque nós descobrimos quanta riqueza dentro daquele espírito da Agenda 21, que é o espírito da parceria, o espírito da cooperação, dentro dessa ponte entre o social e o ambiental, e o governamental e o não governamental, como é que isso estava já incrustado no Brasil, mesmo sem ter o nome de Agenda 21. Né? Então, eu acho que nós estarmos aqui nesse momento é uma celebração de que isso, nós fomos atrizes, né, dessa história. Né? Conta quem viveu, como é que é a história? Conta quem viveu, escreve quem se atreve. Né? Então, eu acho que nós tivemos esse atrevimento de inventar, viver, e agora a gente pode contar. Obrigada. Bom, esse aqui é o Clube da Luluzinha, né? Nós estamos aqui confraternizando entre nós. É a história que a Thaís contou. É uma história de uma amizade muito profunda, mas também é a história da mulher que descobriu o seu papel através desse movimento social, que cada vez mais fica claro que o papel da mulher é libertador nisso tudo. Porque eu sempre comentava com a Thaís, com a Samira, Amélia, que quando nada acontece, havia uma mulher fazendo aquilo acontecer. A Agenda 21 é típico. Onde a gente ia atrás de uma boa prática, lá havia uma mulher. Porque as mulheres, elas são abnegadas nesse sentido de se engajar em alguma coisa que não tem troco, né, necessariamente, que pode não receber nada de volta. Isso é muito bonito, né? E eu acho que os homens gostam disso e a gente gosta que os homens gostem. Então, é uma grande celebração da vida, tudo isso. Agora, o que eu posso dizer? A Samira me encomendou aqui que eu tinha que falar alguma coisa sobre 92. E um assunto que eu amo, adoro, mas eu tenho vontade de falar desse livro, porque isto aqui é um colosso. Esse livro é um extraordinário, uma surpresa até para quem conhece bem a Samira. Então, eu vou começar dizendo o seguinte: essa pandemia que nós vimos como uma desgraça que se abateu sobre a cabeça de todos nós, que levou muita gente querida e tudo mais, ela deu também coisas absolutamente surpreendentes. Livros que estavam aí, talvez até sendo já elaborados, etc., que, pela solidão, pelo confinamento, e eu quero dizer aqui que o confinamento da Samira foi muito prazeroso, que foi com a mãe dela. O tempo todo nós estávamos procurando, querer, Samira, eu estou com a minha mãe. Então, nada melhor do que estar com a mãe numa desgraça como essa pandemia. E com este livro na cabeça, porque o livro, primeiro, a Samira tem surpresas. Ela pertence a um grupo de literatura na internet que tem 400 mil pessoas circulando. Isso é uma surpresa inacreditável, né? Literatura. Agora, quem lê o livro entendeu que o destino dela é literário, porque é uma história, é uma narrativa absolutamente fascinante da sua infância, da sua memória paulista, da descoberta do Rio de Janeiro, de todas as coisas que fizeram a vida dela fascinante. Né? Então, quando nós chegamos ao ambientalismo, a Samira já está circulando nas nossas veias, e toda a sua experiência de vida, e toda a sua graça, a sua leveza, a sua impertinência, né? Que é o que nos arrasta o tempo todo. E eu, hoje, lendo aqui o final do livro, eu disse, meu Deus do céu, é outra coisa. O final do livro me leva para outro lugar. E eu vou começar por aí. Porque você, na verdade, você conta uma história verdadeira que é muito estranha, que é a história do ambientalismo. Porque, de um lado, nós somos vitoriosos. 92 foi, efetivamente, o maior espetáculo da Terra. Talvez não exista
em séculos não exista outro igual. Por que aconteceu isso? Nós podíamos perder algum tempo aqui pensando nessa história. Eu achei muito estranho, porque a Samira disse, meu Deus, eu comecei em São Paulo porque ninguém conseguia respirar, as crianças... Mas não foi assim que foi Estocolmo? Estocolmo começou assim, exatamente assim. Né? O primeiro movimento de consciência cívica mundial foi a cidade irrespirável. Né? E nós estamos aqui, vamos fazer agora um debate sobre cidades verdes, continuamos batendo na tecla das cidades que nós queremos verdes e sustentáveis. Então, esse é o lado, e é um lado assim, absolutamente libertador, um lado cósmico. E eu vou dizer a vocês como é que eu comecei. Eu comecei cerebral. A minha relação com o meio ambiente é uma relação profundamente cerebral, porque ela veio de maio de 68. Eu estava em Paris, em maio de 68, vi aquele surto de rebeldia e de anarquismo, né? Derrubar o establishment, criticar o capitalismo, criticar aquele aburguesamento da França e da Europa. Eu vi aquilo tudo, mas eu vi ali nos seminários do Touraine, que eu frequentava, porque estava fazendo tese de doutorado com ele, eu vi surgirem entes estranhos. Um estava estudando a descoberta do corpo, o outro estava estudando o movimento verde, o outro o movimento antinuclear, e eu me fascinei por aquilo e entendi, porque o meu mestre tinha entendido, que nós estávamos entrando em outro paradigma. Então, eu comecei por onde muita gente termina, e tive que fazer o caminho inverso. Elas tiveram que me humanizar, me botar pé na terra e dizer, olha, agora a gente vai ter que obreirar aqui para fazer o mundo mudar e para fazer as coisas mudarem. E eu me abracei com elas e viemos juntas. Mas, realmente, em 92, o que aconteceu é que a globalização começou por nós. Olha lá. Entende? Mas é que a tecnologia... Estava tudo muito incipiente. O grande movimento libertador foi ambientalista. E a dúvida que nós temos, mortal, é a seguinte: por que, passados tantos 30 anos, né, 30 anos de avanços em algumas coisas, retrocessos em outras, nós nos sentimos perplexos daquela mesma maneira? Eu não, sinceramente, é tão grande e, ao mesmo tempo, não acontece nada. Está todo mundo parado, ninguém faz nada. É uma dificuldade para você botar as pessoas na rua para protestar. Olha o que aconteceu no Brasil. Nós não conseguimos unir 30 pessoas para botar uma placa e reclamar. É estranhíssimo. E, no entanto, o que aconteceu é uma mudança absolutamente irreversível. E, como a Samira me encomendou, eu vou falar disso. Eu acho que a coisa talvez mais pujante, além das mulheres, evidentemente, que aconteceu em 92, foi algo que passou anônimo, que foram os empresários. Porque o Strong, que eu considero o homem do século, houve um homem do século chamado Maurice Strong e houve uma mulher do século chamada Gro Brundtland. Eu me abraço com esses dois e deixo o lixo passar por debaixo da mesa, porque esses dois gigantes é que fizeram essa nossa festa, essa é a verdade. E o Maurice Strong tinha uma experiência muito ruim de Estocolmo, porque ele viu que foi muito difícil. Depois de Estocolmo, ficaram todo mundo 10 anos parado, aí começou a Comissão Brundtland, levou mais 6 anos, não acontecia absolutamente nada. Então, ele falou, para garantir a mudança, nós vamos ter que fazer o casamento com a sustentabilidade, com o social, que essa Samira mencionou, e com a economia. E a economia foi a novidade. Daí nasceu depois o eco-eco, que já estava rolando naquela época. A palavra sustentabilidade também já estava rolando. Mas aí apareceu o desenvolvimento sustentável. E eu devo dizer a vocês que eu embarquei nessa onda com uma rapidez surpreendente. Eu nem parei no meio do caminho. Eu digo, é nessa que eu vou. E, realmente, em 92, o que nós vimos foi a ideia de que o mundo ia mudar não apenas
pelo ambientalismo, mas o mundo ia mudar porque o ambientalismo ia infiltrar a sua energia cósmica dentro do social e do econômico, e que, a partir daí, um outro mundo ia nascer. E eu acho que está nascendo. Talvez o parto seja muito duro, nós estamos sofrendo muito, as derrotas são estranhas, nos dão muita frustração, mas é óbvio que alguma coisa de muito grande aconteceu. E o Strong tem parte nisso, porque ele instruiu um grupo de empresários muito modernos para criar um World Council of Sustainable Development, que foi um Conselho Mundial de Desenvolvimento Sustentável. E ele trouxe esses empresários para cá, inseminou a cabeça deles, daí nasceu o CBEDS, e foi esse movimento de propagação pelo empresariado que deu mudanças extraordinárias que nós estamos vivendo. Eu me lembro que a Daila Maimon, mais ou menos lá, naquela época que a gente estava fazendo a Agenda 21, então, a Dália apareceu com os textos dizendo o seguinte: olha só o que nós descobrimos, que as empresas que seguem a pauta ambiental e que conseguem melhorar a qualidade gerencial com o meio ambiente são empresas que dão mais lucro. A Dália me mostrou isso. Então, não é verdade que o ambientalismo é inimigo do capitalismo. Não é verdade. Ele é amigo, porque as empresas estão produzindo mais e melhor. E eu acho que isso realmente foi importante. Mas também o capitalismo não vai ser mais o mesmo. Ele não é tão diferente de si mesmo que eu ousaria dizer que ele não é mais capitalismo. Nós estamos caminhando para outra coisa. ESG, o que será o ESG? Será um greenwashing que você está querendo... Estão querendo nos enganar, dizendo que as empresas estão fazendo tudo certo, mas não estão? Pode ser. Mas eu acho que alguma coisa de verdadeiramente espantosa está acontecendo positivamente. E eu cito só um documento. Márcio Santa Rosa está aqui, nós estamos trabalhando, terminando um livro sobre saneamento, e nos debruçamos apaixonadamente, sobre a Agenda 2050, que foi feita pelo CBEDS e que é uma coisa inacreditável. Ler aquele documento e pensar que foram os empresários que projetaram aquele 2050 é realmente uma coisa espantosa. Então, eu acho que foi isso. Agora, é muita frustração também, né? É muita decepção, porque, a meu ver, o ambientalismo ele tem um lado, vocês me permitam eu dizer isso, eu tenho uma filha autista, mas os ambientalistas são um pouco autistas. Eles gostam da solidão, eles não gostam de falar com ela. A Samira gosta. Os sociólogos, como eu e Samira, mas é raro, porque os ambientalistas são bicho grilo. Olha o Gabeira, olha o Sirquis, maravilhosas criaturas. O Mink é mais falante, o Mink é menos. Mas é todo mundo assim, meio dizendo, olha, para as coisas darem certo, eu tenho que falar com a natureza, e mais com a natureza que com os homens. Então, eu acho o seguinte, tem que falar muito com os homens, tem que falar muito com a natureza, e é essa química extraordinária do século XXI que nós estamos vivendo e que a Samira traz aqui no seu livro. Eu vou dizer para vocês, isto aqui não é apenas o testemunho de uma mulher lúcida, de uma ambientalista da primeira hora, que tem uma bagagem extraordinária de experiências para nos ensinar e para nos transmitir. Eu acho que, mais do que isso, é uma mulher extraordinariamente sensível, ousada, e tudo que eu quero na minha vida é estar com ela até o último suspiro. Obrigada. Nossa, olha, não é à toa que é clube da Luluzinha aqui, não, né? Fala sério, é emoção na veia. Então, gente, chegou. Eu vou levantar, porque eu quero saber de vocês se alguém aí quer falar alguma coisa, se quer o microfone,
se quer dar seu depoimento, se quer, enfim, colocar alguma questão, porque o que foi falado aqui não é pouco, não. Nós falamos bastante forte, e eu tenho um depoimento a dar sobre a Rio 92. Eu estava no Globo, só que eu estava no Globo na cozinha, eu estava na edição, eu era subeditora da Rio. Então, eu ficava lá com uma inveja doida dos repórteres que estavam lá, que estavam, sobretudo, na tenda. Quando você falou da tenda, imediatamente veio na minha... E eu ficava recebendo as fotos, recebendo os relatos dos repórteres, e eu lá, né, fazendo, sem poder ir lá. Mas aí acabava eu ia para beber uma cerveja, lógico, né, na galera ali, que também era ótimo. De fato, o ambientalista é mais recluso, não tenha dúvida, a gente, né, percebe isso. É assim. É porque eu e você somos sagitarianas, então a gente é mais aberta. Claro. Não, o Mink não. O Mink, ele é a exceção. Ele lá no jornal... Você não tá podendo responder, nós estamos falando de você aqui. Então tá bom. Bom, então a Lúcia está querendo falar. Vamos lá. Coisinha rápida. Eu também participei da Rio 92. Na época, nós tínhamos a revista Eco Rio, que depois se tornou Eco 21. E estivemos tanto no Fórum Global, no Aterro, quanto no Rio Centro. E foi um marco, realmente. Acho que nós nunca reunimos tantos chefes de Estado da maior importância como naquela ocasião, né? Foi maravilhoso. Eu também participei do Planeta Mulher, e de tudo que o Mink fez, inclusive o Mink tinha feito uma coisa do mentirômetro, né? Lembra? Que coisa maravilhosa. Então, agora, falando da Samira, a Samira assim, é uma querida, né? E o que eu posso falar mais? Né? Um amor de pessoa, minha amiga. Então, eu fico muito feliz assim, de estar participando aqui, de estar fazendo os registros aqui, sabe? Eu fiquei muito feliz que ela aceitasse as minhas fotos para esse evento. Então, muito obrigada. É só isso mesmo. E aí? Alguém mais quer falar alguma coisa? Opa, olha lá, tá vendo? Foi fuxicar. Cutucou, ele levantou. Eu tenho que ficar na minha cota. Estou na cota. Boa noite a todos, todas, sobretudo. Então, estou aqui na cota, né? Em São Paulo só vai ter homem, esse que é o problema. Bom, eu li antes o livro da Samira, comentei, postei, e eu gostei muito, né? Porque ela vai fundindo a história de vida dela, né? Infância, adolescência, descoberta, com como a ecologia vai aparecendo na vida dela e como vai ajudando a elaborar, e como as atividades, e depois as viagens, e depois a intervenção dela. Eu conheço a Samira há muitos anos e em diversas circunstâncias, né? No ISER, organizando aquelas marchas das escolas tão bonitas, e depois, bom, trabalhamos juntos no Ministério. A Samira tinha uma interlocução, das poucas pessoas que tinha uma interlocução com os movimentos ecológicos, mas também com as empresas, convencendo as empresas, a sustentabilidade, né, a reciclagem, inclusive empresas eletroeletrônicas, eu me lembro, a Philips e várias outras. E depois aqui no Jardim Botânico, né, que fez uma belíssima gestão também, com aspectos difíceis de dialogar, né, com o povo que morava lá em volta. Então, nada é fácil, né, mas aí dando sequência a coisas bonitas, exposições no Museu do Ambiente, a recuperação daquela área, um espaço tão bonito, eu até frequento, né. Lamentei que andou meio caído, mas agora parece que vão recuperar algumas áreas, inclusive aquele grande auditório Tom Jobim maravilhoso, que ficou um tempão muito fechado. Mas então eu tenho primeiro um carinho e uma admiração pela Samira muito grande, e gostei muito de ler o livro dela. Tem livros que você lê, reflexões, o que é ecologia, por que não é, os cientistas dizem isso, os governos fazem aquilo, vai aquecer muito em tantos anos, em menos anos.
e daqui a pouco é uma coisa completamente vivencial, né? Você vai vendo um pouco a história dela, uma história bacana de vida, né? As amizades, descobertas, viagens e como ela vivenciou cada uma das atividades que ela foi tendo. Então, uma ecologia profundamente humanizada, vivenciada, afetiva. Ecologia afetiva, está aí, Samira. Uma ecologia afetiva, está aí. Podia ser um subtítulo do Conta quem viveu, escreve quem se atreve. É isso, uma história de vida, uma história de vida ecológica. Então, eu tenho aqui a Samira como parceira, amiga, aliada, companheira, devo muito a ela e admiro, curto, e acho que esse livro vai servir para muita coisa, né? No momento que as pessoas estão mais ligadas nesse tema, mas muitas vezes não tem toda a dimensão do que é a sustentabilidade, as vivências, como isso deve. Porque às vezes uma coisa entra na moda e todo mundo começa a falar de um assunto e é diferente quem vivencia isso e quem tem o que dizer e o que se atrever a falar sobre esse assunto. Parabéns, Samira. Fico muito honrado de ser seu amigo, seu companheiro e estar aqui na cota para mostrar que os homens também gostam. Para mostrar que os homens também, que os ambientalistas não são tão quietinhos, né? Tão sem. Olha lá, o Luizão está querendo falar também. Luizão, por favor. Resolvi fazer aqui um depoimento e um agradecimento à Samira pelo livro, Eu acho que todo mundo talvez saiba, mas eu sou fundador do Partido dos Trabalhadores, uma das cento e poucas pessoas, 113, me lembra que o Horácio, que fez dobrada comigo em Catanduva, e bem antes e participei da campanha em 2002, pela eleição do Lula, etc. e tal. O Lula foi eleito, etc., etc. E do meu porão sombrio aqui do Rio de Janeiro, quem me chama para participar de alguma maneira do governo é a Samira Crespo, que não tinha nada a ver, digamos assim, com o Partido dos Trabalhadores, etc., etc. Então, isso é um primeiro depoimento que eu faço, assim, agradecido, porque com isso me deu oportunidade. Depois o MINC garante que isso se continue, né? Depois tinha um problema lá para trabalhar, eu teria que ser pro bono, né? Então, e pro bono ficava difícil, e com isso, Então, é um pouco um depoimento quanto à abertura, o quanto que a Samira agrega, o quanto que a Samira soma. Sempre tivemos conversas em que havia ali uma divergência política, etc. Ela tendia a ver as coisas de uma outra maneira e sempre conseguimos dialogar, chegar a conclusões. Eu sempre valorizei as contribuições dela e é isso. Temos uma relação já de muitos anos em que eu ajudo lá, né, no ISER, no Viva Rio, etc., nos textos. Está aqui a minha a Dionê, que é também uma figura, quem não sabe, eu conheci a Dionê no pré-vestibular. A Dionê, nós estudávamos juntos no apartamento de uma amiga comum, ali no Catete, né, na Silveira Martins, e à noite a gente se reunia para estudar. Tal. Então, livros como o da Samira, onde ela entrelaça a história dela com a história do Brasil, acaba carregando a gente um pouco também para a nossa história, para todos esses momentos, para todas essas pessoas. Então, nesse sentido, é um agradecimento à Samira pela sua trajetória, pelo livro e pelos bons momentos que ela nos conta dela e que também os bons momentos que ela lembra das nossas próprias histórias. Muito obrigado, Samira.
Máscara, tirar a Bom, meu nome é Renata. Eu acho que vai fazer 30 anos que a gente se conhece, né, Samira? E eu assim, sou meio testemunha ocular da história desse livro, né? Porque acompanha depois, não a parte de São Paulo da Samira, mas a parte do Rio, praticamente, eu acompanhei toda. Trabalhei com ela várias vezes. Aliás, eu fui aluna do curso de meio ambiente, que foi o primeiro curso que teve no Brasil, né? Fui da primeira turma, né? Isso foi em 93, logo depois da Rio 92, que foi a Rio 92, por sua vez, foi o momento da minha vida em que eu dei uma guinada, porque eu sempre fui ligada à área social, eu sempre trabalhei, enfim, voluntária em vários projetos, e ali eu vi que tinha um outro lado, né? Que tinha o lado ambiental, que tinha o desenvolvimento sustentável, enfim, tinha uma série de coisas, aí me envolvia com isso. Enfim, a Samira sempre, a gente teve parceria em vários momentos. Então, esse livro é um livro assim, que realmente é uma história muito bacana desses últimos 30 anos, pelo menos, né? E o anterior, que é o da vida dela. Eu só tenho que dar parabéns e ser muito agradecida de ser amiga dela e admiradora, tá bom? Pois é. Então, estou achando muito interessante, porque a gente está falando muito do passado, mas a Aspásia lembrou bem, né? Quer dizer, o que está acontecendo hoje com relação a esse meio ambiente? O que é ESG, né? ESG, gente. Eu sinceramente, que eu fiquei... Eu me lembro que, assim, eu me lembro do dia em que eu escrevi no jornal Sustentabilidade e levei uma bronca da diagramadora, que ela virou para mim e falou: ninguém vai ler esse negócio não, cara, você está maluco, que sustentabilidade, que palavra grande, comprida e sem sentido. E hoje a gente está falando de ESG, né? Então, assim, isso também é uma coisa que às vezes me angustia um pouco, porque o que a gente fez, o que a gente está fazendo com tanta boa história. Mas isso é muito legal que a Samira trazendo, e eu acho que é isso, resgatar a história, cara. Não tem outra. A gente tem que resgatar, tem que contar para esse povo que está aprendendo o ESG, e olha, como eu recebo releases de pessoas que dizendo assim que estão, né, agora ESG de tudo quanto é jeito. Olha só, muito grata por vocês, pelas palavras, né? O Mink, um querido, e aí puxou um pouco essas homenagens. Mas eu acho que o mais importante para nós aqui hoje, principalmente para essa turma que eu estou vendo aqui, Dionê, uma querida parceira, minhas amigas, a Isa Salles, uma escritora que eu amo de paixão, que tem um belíssimo livro sobre a história do Brasil, Renato Cardi, tanta gente que está aqui, queridos amigos. Eu acho que o principal é olhar para frente. A história é importante. Ela é importante porque ela mostra o lugar de onde a gente veio, onde nós estivemos e tudo que nós já construímos, que foi muita coisa. Mas eu acho que também ajuda a gente a fazer um trabalho que eu acho difícil. Nós que somos ambientalistas, nós temos uma agenda tão fantástica e, até certo ponto, tão utópica, que as nossas exigências são muito altas, a gente coloca a régua muito lá em cima. Isso faz com que a gente não leve em consideração tudo o que já foi feito e não celebre também as vitórias que nós tivemos. Eu acho que nós fazemos parte desse movimento que alguém disse aqui, mudou o paradigma. Claro que o paradigma ainda não está totalmente estabelecido, mas nós participamos dessa virada. E eu acho que nós somos uma geração generosa. Uma geração generosa. Então, não cabe, nós não vamos vestir a carapuça de que o mundo está uma droga porque é nossa responsabilidade. Não, cada época dá as respostas aos desafios que aparecem e cada geração faz o que pode. E nós fizemos muito. E, por último, eu queria dizer que, infelizmente, nós não poderemos nos aposentar. Viu, Mink? O Mink vivia dizendo que não queria ser mais deputado, que estava cansado. Eu falei, nada disso. Não tem aposentadoria. Ambientalista não tem aposentadoria. Ok? Vamos trabalhar firme e forte por um Brasil melhor, pelo nosso meio ambiente e dizer o que a nossa geração aqui veio. E com isso encerramos, né? Alguém quer mais falar, mas não vale falar para elogiar. Você quer falar, Hélio? Não, querida, não.
Ah. Bom te ver. Aluno do ISER também, né? Tchau. Então é isso. Olhava para ela e dizia assim: essa mulher é brilhante. É. É isso que eu vou dizer. Tem alguém que quer falar? Fale, querida, por favor. Eu queria pedir desculpa que eu, infelizmente, fiquei presa numa reunião, cheguei atrasada. Mas eu sou Isabel, eu trabalho hoje em dia no ISER, na coordenação do Fé no Clima. E eu vou, sim, fazer mais uma vez uma fala de reconhecimento assim, por tudo que a gente pode experienciar hoje no ISER, nessa área socioambiental e trabalhando no Fé no Clima. Assim, a gente deve muito, muito a você. O Clemir ficou imensamente triste porque ele está em Brasília hoje, mas ele está de coração aqui, estamos de coração aqui. E eu queria só agradecer mesmo. Obrigada. Eu agradeço.